Senhor Jesus, mais essa oportunidade temos de nos voltar a Ti e ouvirmos o Teu falar. Rogamos ao Senhor que guarde, Senhor, o nosso coração. Senhor Jesus, abençoe a cada um aqui presente, abençoe cada um que está em suas casas. Senhor, rogamos a Ti que abra a porta à Tua palavra, que o Senhor nos fale, Senhor, a Tua palavra profética, Senhor, aquela que nos dá a direção, Senhor, que nos ilumina. Senhor Jesus, rogamos a Ti, Senhor, fala conosco, Senhor, continue falando conosco. Queremos ouvir o que está no Teu coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, aleluia, amém. Graças ao Senhor, mais uma mensagem. Semana passada, o apóstolo Paulo, parte 1, a ênfase foi o Espírito, né? Nós sermos cooperadores do Espírito, sermos capacitados pelo Espírito para servirmos ao Senhor. Essa era a experiência na íntegra do apóstolo Paulo. Ele dependia do Espírito, vivia pelo Espírito e cooperava com o Espírito na obra do Senhor nessa terra. Um grande cooperador de Deus nessa terra. Dando sequência, o apóstolo Paulo, parte 2, a linha mostra ali desde quando ele foi separado, né, pelo Senhor, para o Senhor, até a sua partida, né, quando ele foi martirizado. Então a linha da mensagem dessa semana, quem citou ali no Alimento Diário, eu sempre gosto, na minha experiência, de situar, me ajuda, e também eu creio que para os irmãos a ouvir a mensagem, a palavra. A gente vê logo no início ali que Paulo ele foi separado por Deus, né? Na experiência de ser separado para o Senhor, ele teve um encontro com o Senhor. Esse encontro com o Senhor mudou a vida de Paulo. Paulo, que por sua vez era um perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? E nessa experiência que ele teve de ser separado, de ter um encontro com o Senhor, a ele foi dada uma visão celestial, a qual ele não foi desobediente à visão celestial, né? Ele obedeceu fielmente à visão celestial, e isso até a morte, até a sua partida, né? Senhor Jesus. E também da mesma forma, uma vez sendo fiel a essa obediência, sendo fiel à visão celestial, na sua experiência, Paulo também ele pôde, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, amém, amém, obrigado. Então, sendo fiel à visão celestial, obediência à visão celestial, ele ganhou algo tremendo na sua experiência, que era considerar tudo como refúgio, como escória, como esterco, para ganhar a Cristo, né? Isso governou a vida de Paulo, né? Ele viu que não eram os seus conhecimentos, a sua posição, enfim, ele viu que tinha que considerar tudo como esterco, como escória, para ganhar a Cristo, né? Diante de todo esse encargo, essa visão que ele teve, ele defendeu a verdade do Evangelho, né? Mas o defender a verdade do Evangelho tinha um preço, e ele, por sua vez, ele deu tudo, né? Ele pagou um alto preço pelo Evangelho, né? E esse alto preço pelo Evangelho culminou o quê? Na sua morte, né? Mas antes de partir, ele nos encoraja com a sua experiência, dizendo que há uma coroa nos aguardando, e que eu e você, nós devemos combater o bom combate, correr a carreira e guardar a fé. Essa é a linha da mensagem, né? Então, e ao passar para o serviço de música, os hinos que considerei no Senhor, eu resumi numa frase o encargo, né?
O Senhor nos separou para vivermos para Ele e por meio dEle, independente das circunstâncias. Eu ganhei esse encargo da mensagem na experiência de Paulo, né? O Senhor nos separou para vivermos para Ele e por meio dEle, independente das circunstâncias. Amar e servir o Senhor enquanto viver, né? Então, na experiência de Paulo, quando ele foi separado, né? Ele teve a experiência de encontrar com o Senhor, mas antes dessa experiência ali relatada em Atos, o próprio apóstolo Paulo também faz esse relato no capítulo 22 de Atos, mas antes vamos ler Gálatas capítulo 1. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Amém. Senhor Jesus. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então a experiência de Paulo, ele testifica que ele foi separado antes dele nascer, né? E graças ao Senhor, essa é a experiência de cada um de nós, né? Mesmo que a gente não consiga entender isso, né? Mas Paulo, pela experiência bem íntima que tinha com o Senhor, ele viu isso de uma forma muito clara, que o Senhor já o havia separado antes dele nascer, né? E o Senhor o separou, e ao separar Paulo para o seu propósito, para o propósito de Deus, Paulo teve um encontro maravilhoso com o Senhor. Amém. Aí vamos situar então em Atos capítulo 9. Senhor Jesus. Atos capítulo 9. Os detalhes do início talvez a gente situe no capítulo 22, né? Mas aqui no capítulo 9 de Atos, vamos ler os versículos 13 ao 16. Vemos que ele teve um encontro com o Senhor, ficou cego, o Senhor o conduziu até Ananias. Então, versículo 13 ao 16. Ananias, porém, respondeu: Senhor, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para perder todos teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, no encontro com o Senhor separou, e o Senhor se revelou para ele grandemente, e esse era o comissionamento do Senhor para Paulo, né? Então, quando o Senhor separou Paulo, o Senhor tinha algo bem especial para ele, né? Que era que ele iria levar o Evangelho, a palavra, principalmente para os gentios, uma vez que ele teve esse ministério para com os gentios, uma vez que Pedro teve para com os judeus. O Senhor separou especificamente Paulo para os gentios, mas que era para levar o meu nome perante os gentios e reis, enfim, até os confins da terra. E graças ao Senhor pelo chamamento de Paulo, o Senhor separou Paulo, e em função disso, o Evangelho, a palavra, se expandiu, né, desde ali na região onde viviam até chegar até nós, né? Hoje nós lemos o tema, o livro base do estudo que estamos fazendo nesse mês é a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Então, só
cartas, foram escritas 14 cartas, então foi um instrumento muito usado para o Evangelho se expandir, que chegou até nós aqui em João Molevade, né? Graças ao Senhor. Mas tinha uma característica bem específica também do seu ministério, situada ali no versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né? Principalmente nos dias de hoje, eu creio que se eu perguntar, né, aqui aos presentes, bem como aos que estão nos assistindo, quem aqui está sofrendo? Não estou perguntando. Quem aqui está sofrendo? Com certeza, todos, sem exceção, irão dizer: eu estou sofrendo, né? Principalmente nesses últimos dias, quanto sofrimento, né? Enfermidade, desemprego, dificuldade de relacionamentos, né? Enfim, muitos sofrimentos. Até inclusive, se nós situarmos bem, esse é um parêntese, tá, irmãos, dentro do encargo. Se situarmos bem, eu creio que até inclusive reduzir um pouco aquelas murmurações que eram mais comuns, né? Porque antes tinha um determinado sofrimento, ele achava que era só ele que sofria, né? Só eu que sofro, né? Eu perguntava, de repente, você ia tentar ajudar talvez alguns já tiveram alguma experiência, ia tentar ajudar um irmão, né, encorajar, a prosseguir, a servir. Aí ele virava e falava para você: para você é fácil, você não tem a esposa que eu tenho. Alguns talvez já ouviram: se eu ia ajudar uma irmã, né, encorajar ela a prosseguir, seguir. Para você é fácil, você não tem o marido que eu tenho, né? Como se o sofrimento ele fosse uma coisa específica ali daquela pessoa, né? É só eu que sofro, mas ninguém sofre no mundo, né? E diante de tanto sofrimento, se o assalariado ele sofre porque ele é assalariado, e o outro sofre porque não tem salário, né? Um sofre porque ele é patrão, o outro sofre porque ele é empregado. Quantos sofrimentos, né? E todos esses sofrimentos, né, o Senhor, por sua vez, tem nos encorajado muito. O Senhor, ele compadece de nós. Ele reconhece as nossas fraquezas, nossas dificuldades, né? Então, todos esses sofrimentos, o Senhor está nos assistindo, né? É tanto que, mais recentemente, o Senhor muito nos encorajou: querida irmã, se porventura você sofre muito com seu marido, qual que é o encorajamento que o Senhor deu para nós? Não murmure. Da mesma forma, irmãos, você sofre muito, você acha que seu sofrimento é seu marido, não murmure, mas vá diante do Senhor, né? E lá você desabafa com o Senhor, né? Coloca lá: Senhor, eu tenho sofrido muito com as atitudes do meu marido, tenho sofrido muito com as atitudes da minha esposa, eu tenho sofrido muito com as atitudes dos meus empregados, do meu patrão, enfim, quanto sofrimento. O sofrimento por si só, ele não é um privilégio dos cristãos, não. É da humanidade, né? O homem por si só já sofre desde seu ventre, porque o espaço ali está tão pequeno, ele sofre, ele tenta sair e vamos inferir ali que o feto está ali. Não, eu tenho que acabar com esse sofrimento. Aí ele sai, quando ele sai, ele acha que acabou com o sofrimento. O que ele fez? Nossa, se pudesse, ele voltava para trás, né? Mas quanto sofrimento. Mas é apenas um parênteses, e lembrar, irmãos e irmãs, cada um de nós, o Senhor tem nos assistido, quanta enfermidade, não é mesmo? Em nosso meio, quantos sofrimentos. Quem aqui não sofre, que é pai e mãe, que não tem sofrido em relação aos seus filhos? Quem? Né? Então isso não é um privilégio de poucos, né? Mas no entanto, eu e você, nós fomos encorajados no que diz respeito às dificuldades que nós temos tido, em ir diante do Senhor e lá nós desabafarmos com o Senhor. Cada um na sua experiência, vai diante do Senhor e desabafa com o Senhor, né? Mas o ponto, esse é um parênteses, o ponto é sofrer pelo nome do Senhor. Então nós veremos que na experiência de Paulo, não há nenhum detalhe ali que fala que ele sofria porque ele estava tentando vender as tendas e ninguém comprava, ou isso, enfim. Nós veremos o sofrimento que Paulo tinha, né? E era pelo nome do Senhor. É uma grande diferença, né? Então, tanto que nesse ponto nós possamos ser encorajados, né? Então, ainda no capítulo 22 de Atos,
Então Paulo ele foi separado para o Senhor e já estava predestinado a sofrer pelo nome do Senhor, né? Atos capítulo 22, então ali o próprio Paulo ele faz o relato da sua conversão, né? E aí vamos ler vamos ler o versículo 21 a 24. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando-se das suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Então, Paulo, vocês vão lerem antes, ele faz um relato detalhado de como foi o encontro dele com o Senhor. E dando esse testemunho de maneira bem forte, aí ele já começou a sentir ali bem, de forma bem clara, para que ele foi separado. Aí ouviram até essa palavra, então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque tal não convém que ele viva, né? O sofrimento dele é o quê? Ele dando testemunho daquela experiência profunda que ele teve com o Senhor, e as pessoas falam: esse camarada aí, ele não é digno de estar nessa terra, tira esse homem daqui, ele não é digno de viver. Por quê? A vida dele não era para agradar as pessoas, era para fazer a vontade de Deus. Ele foi separado para fazer a vontade de Deus. Então, diante dessa experiência, o Senhor deu uma visão tão grandiosa para ele, que ele viu que ele não poderia ser desobediente a essa visão, né? Aí já Atos capítulo 26, Senhor Jesus. Aí agora a gente já lê um pouco do relato da sua experiência. Mais uma vez, a partir do versículo 13, Atos capítulo 23, vamos ler o versículo 13 até o 19. Ao meio-dia, o rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então perguntei: quem és tu, Senhor? A que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e de todos os gentios, para os quais eu te envio, a lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e para Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo ele estava bem convicto do seu chamamento. O Senhor o havia separado com um propósito bem definido. Era para fazer a vontade de Deus.
era para livrar, para abrir os olhos e converter as pessoas das trevas para a luz, converter, tirar as pessoas das mãos de Satanás e levar para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados em fé em Cristo Jesus. Enfim, a pregação do Evangelho. É para isso que Paulo foi separado. É para isso que eu e você, e cada um de nós, os que estão nos ouvindo nesta noite, nós somos separados com este fim. Amém. Então, dentro da linha da mensagem, nós vemos que uma vez obedientes a essa visão, nós só temos algo a defender, é a verdade do Evangelho. Não existe nenhuma outra verdade. É a verdade do Evangelho, que o evangélico, por sua vez, é essa pessoa. Paulo, ele falava daquela pessoa que ele encontrou com ele. Paulo, ele até situa lá, né, que ele era fora do tempo, porque os demais apóstolos, eles estiveram com o Senhor. Agora, Paulo, sem o Senhor estar ali, ele esteve com o Senhor. Então, essa pessoa que Paulo encontrou com ele, a qual o separou, que é o Senhor, essa pessoa era quem ele pregava, que é o Evangelho que essa pessoa vive. Então, ele defendia a verdade do Evangelho e, consequentemente, isso custava a ele um preço, né? Ele fazia tudo por causa do Evangelho. Então, vamos ver os versículos Filipenses. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Não, irmãos, vamos ler antes, 1 Coríntios capítulo 15, antes de situarmos lá em Filipenses. 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 8 a 10. Senhor Jesus. Porque senão nós não abordamos o ponto, fazer tudo pelo Evangelho, né? Capítulo 15, versículo 8. Senhor Jesus. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O capítulo 9 de 1 Coríntios. A partir do versículo 11 ao 14. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Nessa porção, Paulo ele estava situando ali os coríntios que, no que diz respeito às Escrituras, ele teria o direito de viver do Evangelho, literalmente, ele não precisava trabalhar, né? Mas mesmo assim, para não causar dificuldade para a consciência de alguns, o que ele fazia? Ele trabalhava para sustentar não só a ele, como aqueles que cooperavam com ele, né? Então, se porventura, ao se consagrar ao Senhor, ao servir o Senhor, se eu e você, nós encontramos obstáculo
no trabalho, não posso, não dá para eu servir o Senhor, não dá para eu me consagrar ao Senhor, porque eu trabalho. Paulo também trabalhava. Então, trabalho não é motivo para nós não nos consagrarmos ao Senhor. Claro que na experiência de cada um, existem ali as limitações, mas nós fomos separados, irmãos. Isso nós precisamos ganhar, nós somos separados, é para vivermos para o Senhor e pelo Senhor, independente das circunstâncias. Trabalhando ou desempregado, casado ou solteiro, com filhos ou sem filhos, né? Nós devemos amar e servir ao Senhor. O versículo 15 e 16 do mesmo capítulo. Eu, porém, sim, vamos ler, por favor, irmãos? Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me for morrer antes de que alguém me anule a sua glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então ele falou, no que depender de mim, eu não vou tirar essa glória, ou seja, ele continuou trabalhando, porque o foco dele era servir ao Senhor, né? E pesava sobre ele, essa obrigação no original é necessidade, ele tinha uma necessidade de pregar o Evangelho, era como tipo assim, mais ou menos, se eu não respirar, eu vou morrer. Então Paulo ele era governado por essa visão, se eu não pregar o Evangelho, eu vou morrer. Ele estava convicto de que o Senhor o separou para este fim, mesmo que isso custasse a sua própria vida, né? Ele sofria, ele sabia que ele não foi enganado, irmãos, assim como o Senhor não nos enganou. O Senhor, quando nos separou, irmãos, irmãs, é para nós sofrermos pelo nome do Senhor. É claro que tem esses detalhezinhos aí de marido, de esposa, de filho, de patrão, são detalhes, mas sofrer, que isso é inerente à humanidade, né? Mas nós que fomos separados pelo Senhor, sofrer pelo nome do Senhor, em prol do Evangelho, em prol da vontade de Deus, né? Por isso tem que ser uma necessidade, né? Assim como eu preciso de tomar água, eu preciso de respirar, eu preciso de dormir, eu preciso de pregar o Evangelho. Essa era a experiência de Paulo no seu chamamento. Isso aí tem um preço, né? Então, na experiência de Paulo, nós vamos situar algumas experiências. Agora sim, Filipenses, né, ele já é totalmente ganho por essa visão de que ele foi separado pelo Senhor, para o Senhor, para viver para o Senhor, independente das circunstâncias. Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Por causa do tempo, vamos ler versículo 7 ao 9. Senhor Jesus. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Senhor Jesus. Então, Paulo ele foi tão ganho pelo Senhor na sua experiência, ele governado por essa visão, convicto da defesa da verdade do Evangelho, que ele deveria suportar tudo por causa do Evangelho. Ele via que as outras coisas eram como escória, eram como refúgio, era como esterco, né? Porque ele só tinha um foco. Qual era? Ganhar a Cristo.
Ah, não, mas estão me dando chicoteadas, tal. Quero ganhar a Cristo. Ah, mas estão me maldizendo, ganhar a Cristo. Ah, estão tanto naufrágio, ganhar a Cristo. Tanto sofrimento, por amor do Senhor, mas ele só conseguia ver algo. Tudo isso aqui, sabe, tudo isso, logo no início desse capítulo mesmo, Paulo ele situa ali um pouco do que ele era. Então, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, toda a sua posição, tudo ele considerava como refúgio para ganhar a Cristo. Né? Então, é como se situássemos e aplicássemos a nós, irmãos, o que eu ganho, o meu salário, o meu emprego, a minha posição social, até mesmo a minha condição no meu serviço ao Senhor, tudo eu devo considerar apenas Cristo, né? Porque nada pode tomar o lugar de Cristo. Então Paulo, ele ao ser separado para o Senhor, isso governava a vida dele. Então ele via que ele deveria considerar tudo para ser achado para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, assim, diante de todas as coisas, qual o lugar que eu e você nós precisamos estar, irmãos e irmãs? Em Cristo. Né? Então, se nessa hora, se eu começo a valorizar mais, até mesmo a minha posição de serviço ao Senhor, ou a minha condição social, minha condição financeira, mas tudo isso, com muito respeito à condição que cada um tem, né, as posses e tudo mais, é lixo, é escória. Mas Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Cristo é a realidade do nosso viver. Então essa visão governava Paulo. E governado por essa visão, irmãos, não tem não tem atalho. Há muito sofrimento, né? Porque é negar a si mesmo, né? É negar, assim, às vezes até mesmo abrir mão dos nossos sonhos, né? Qual que era o sonho de Paulo? Paulo estava bem deitado lá, será que pensava assim, ainda vou ter uma Mercedes-Benz, tal, ou eu vou ser ainda um diretor de uma grande empresa, ainda vou ter aquela casa. Será que Paulo, quando ele deitava, qual que era o sonho dele? Os irmãos, a gente consegue imaginar mais ou menos pelo seu testemunho. Paulo deitava, ele sonhava assim, reinar com Cristo, né? Salvar multidões, né? Tirar, ao sonho de Paulo, tirar aquelas pessoas das garras de Satanás. Olha só Paulo sonhando, levar libertação para aqueles jovens, Senhor Jesus. Aí Paulo estava dormindo, estava sonhando, levar reconciliação entre os casais, levar paz nas nações. Ele estava sonhando, ele só via a vontade de Deus, irmãos, né? Então o resto, para ele, era lixo. Que o Senhor ganhe o seu coração, né? Agora, tudo isso teve um preço muito alto na vida, na experiência de Paulo. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Senhor Jesus. Não dá vontade de ler todos, mas não vou ler. Senhor Jesus. Vamos ler apenas do 8 ao 11. Do 8 ao 12. Do 8 ao 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 12. Senhor Jesus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
Senhor Jesus. Agora o capítulo 6, segundo aos Coríntios. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 4 ao 10. Senhor Jesus. Pelo contrário, em tudo recomendando a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivesse morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! É para isso que Paulo foi separado, né? É para sofrer pelo amor do Senhor. Então, eu viria esse trecho aqui, Paulo, como é que é a expressão mesmo que a gente tem que fazer? Não pode murmurar, é Paulo desabafando com Deus, né? Sofrendo. Enfim, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia e dê graça a cada um de nós. Temos Paulo como modelo, né? E vemos para que fomos separados, né? Senhor Jesus, diante de toda essa experiência, eu queria relatar um detalhe que está em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Senhor Jesus, experiência bem específica de Paulo, né? O versículo 19 e 20. Sim. Atos 14, versículos 19 e 20. Eu falei outro, Atos 14. Isso mesmo. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia, Icônio, investigando as multidões e apedrejando a Paulo, o arrastaram para fora da cidade e dando como morto, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então o detalhe aqui, os judeus ali ficaram tão enfurecidos com a situação, foram lá e apedrejaram Paulo de tal maneira que ele foi dado como morto. Então, se a gente conseguir tentar imaginar a cena, um apedrejamento que na hora que você olha assim, esse aí, né? Esse morreu. Tenta imaginar ali, tantas pedra, quer dizer, havia com certeza, para chegar a uma conclusão dessa, vários cortes, vários sangramento, né? Total, morreu, vamos embora. Aí os discípulos chegaram, inferimos aqui, não há esse nível de detalhe, os discípulos chegaram, Paulo sacudiu a poeira e seguiu.
que Paulo foi fazer? Será que Paulo não tinha nada que fazer? Era uma boa oportunidade para ele murmurar. Que isso, Senhor? Eu te amo, eu tenho servido ao Senhor, minha vida é pelo Senhor. Irmãos, ele sacudiu a poeira, versículo 21 e o 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, que o Senhor dê graça, e dê graça para mim, ter esse modelo. Tanto sofrimento, não porque está desempregado, não porque a esposa não está assim, por amor ao Senhor. Foi apedrejado ao ponto de morreu, não tem. Na hora que os discípulos chegaram, ele sacudiu e ele foi fazer o quê, irmãos? O que Paulo foi fazer? Ele foi pregar o Evangelho. Porque, e ainda deixou claro que, olha, ele deixava, eu estou pregando o Evangelho, você aceita o Senhor? Aceita o Senhor, crê no Senhor, crê no Senhor. Agora, tem um detalhe, mostrava bem claro, que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, era o sonho máximo de Paulo, né? O reino de Deus, reinar com o Senhor. Né? Então, isso governava o viver de Paulo, né? Que o Senhor realmente possa, e isso aí realmente custou, né? Já para nós concluirmos, já lá em 2 Timóteo, Senhor Jesus. 2 Timóteo, por causa da sequência ali no ambiente diário, nós vamos ler de trás para frente aqui, então vamos ler só um pouco, 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler o versículo 16 a 18. Antes mostra que só Lucas estava com ele, aí ele escreveu para Timóteo chamar inclusive a Marcos, né? E trazer ali o livro, a capa, porque era inverno, para ele se preparar. Mas versículo 16 ao 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado. Sim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então mesmo já no final, na sua partida ali, ele já tinha ciência de que ele estava prestes a partir para o Senhor. Naquela experiência ali, todos o abandonaram. Havia ali um que amou o presente século, o outro lá que cooperava com ele, que era Alexandre o Latoeiro. É bem provável que ele foi um dos que testemunharam contra Paulo, para Nero, né, o imperador Nero. Enfim, diante de tudo isso, aí ele falou, mas o Senhor me assistiu. Está sofrendo, mas sofrimento está demais. Não. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, qual que era o foco de Paulo? Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Aleluia! Então já os últimos versículos, o capítulo 4 de Timóteo, 2 Timóteo mesmo, os versículos 6 e 7.
E o 8. Senhor Jesus, quanto a mim, aleluia, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora, coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia! Irmãos, essa é a experiência do apóstolo Paulo, né? E ele, por sua vez, irmãos, ele concluiu, né? Mas temos sido muito encorajados, eu e você, nós precisamos de situar, irmãos, cada um na sua experiência. O Senhor, Ele te separou, né? Mas o Senhor te separou com um propósito bem definido, para sofrer por amor, pelo nome do Senhor. É para defender, é para ser governado por uma visão, é para defender a verdade do Evangelho, é para o que for necessário sofrer pelo Evangelho, né? E aí, na minha e na sua experiência, irmão, irmã, quem está nos ouvindo nesta noite, continue combatendo. Irmão, irmã, não pare de correr, não. Continue correndo. Ah, mas a minha velocidade era 40 por hora, agora eu estou só 5. Mas não pare. Então, nós vimos que o que o Senhor, a grande expectativa do Senhor para nós hoje é que o nosso estado seja esse. Continue combatendo. Ah, mas a luta está muito difícil. Vai diante do Senhor e desabafa com o Senhor. Fala lá, conta a sua história para o Senhor. Mas não pare de combater. Não pare de correr. E tudo que chega até você por meio da palavra, guarde. Ah, mas é muita palavra, é muita mensagem, mas o que chegou até você na sua experiência, guarde. Isso será contado para o reino. Isso será contado para a volta do Senhor. Sabemos que dentre nós, né, alguns já partiram no Senhor. Então a missão que eles tinham já encerrou. Mas eu e você fomos muito encorajados, né? Nós ainda temos uma missão a cumprir, irmão. Então eu e você, nós não temos o direito de parar de correr. Eu e você, nós não temos o direito de parar de combater. Esse é um direito que foi dado a mim e a você, e eu e você, nós não podemos abrir mão disso. Mesmo que isso custe até a minha própria vida, que custe a sua própria vida, eu e você, nós devemos amar o Senhor e servir ao Senhor enquanto vivemos, né? Que isso seja, eu tenho que orar ao Senhor agradecendo, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, o Senhor nos separou a cada um de nós, Senhor Jesus, com esse propósito bem definido, ter graça na experiência de cada um de nós, para nós sermos fiéis, Senhor, ao comissionamento, Senhor, a missão que o Senhor nos deu, Senhor, dê graça para cada um de nós, continuarmos combatendo, continuarmos correndo, continuarmos guardando o que o Senhor tem nos dado. Senhor, abençoa cada um aqui, Senhor, abençoa cada um em suas casas, que estão assistindo nesta hora, também os que irão assistir, Senhor. Senhor, nós nos abençoamos, Senhor, no nome de Jesus. Senhor Jesus. Amém. Mas, por favor, as irmãs e irmãos, compartilhem o que ganharam.